toda a criação te adore. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens para a nossa salvação. Por isso que esse ícone está aí, de mosaico, né? Vamos trabalhar? Coragem, né? Coragem. O espírito é forte, mas a carne é fraca, tem muitos sentidos. Muito bem. Peguem o livro. Depois eu vou colocar mais umas musiquinhas para vocês. Se tem uma que vocês vão gostar. Não é bem uma lista que vocês estejam acostumados a ouvir, mas já temos a aprovação do nosso dileto cantor, não é? Depois eu vou mostrar para vocês que é um hino à vida, né? Que são judeus cantando a partir de uma palavra russa. Harasho. Isso é muito interessante, porque nós falamos muito da criação. E uma das coisas que o Cantar La Messa não aborda aqui é a bondade da criação. Até vou voltar ali na imagem, só para a gente fazer essa rápida alusão. Não quero perder muito tempo com isso, mas se pegar um ícone como esse, você vai ver claro que é Jesus colocado no meio do jardim, né? Colocado no ato da criação. Então, não é a figura de Deus Pai, mas é Jesus Cristo, que tem a auréola com a cruz. Então por ele todas as coisas foram feitas. Então aqui você tem tudo: terra, planta, peixes, aves. Quero só chamar a atenção para o sol e a lua. O sol e a lua, embora tenham rostos, quando Deus cria o céu e a terra, o capítulo do Gênesis, ele tem algumas insistências. A primeira é que Deus criou sozinho, não criou com nenhum intermediário. Lembram? Jesus não é uma divindade intermediária. Ficou claro? Ele e o Pai estão na atividade criadora. Segunda coisa, nada do que ele cria é divino. Essa é uma coisa muito importante. Nada do que Deus cria é divino. O que isso significa? Que nada do que Deus fez é equivalente à sua divindade. Então, a criação não é uma emanação de Deus. Emanação. Emanação que tem o sentido como se Deus assim se alargasse, se desdobrasse, como se algo saísse dele e de alguma forma levasse algo que pertence à sua essência. Talvez a ideia de emanação seja melhor entender. Como? Isso. O panteísmo, no fim, trabalha com uma forma, muitas vezes, de emanação. Porque quando você diz que emana, significa que a divindade faz que saia de si algo que é seu. Então, por exemplo, se Deus emanou o mundo, significa que o mundo também é divino, porque participa da sua divindade. Mas tem uma coisa que a Bíblia diz muito, Deus é santo. Eu já falei isso ano passado. Santo significa o quê? Separado. Significa que... E por que a Bíblia diz 3 vezes que Deus é santo? Hã? Não tem a ver primeiramente com a Santíssima Trindade, embora a gente possa fazer essa alusão. Como disse, Deus vai deixando os seus sinais, né? As migalhinhas de pão para nós chegarmos até Ele. Mas é porque no hebraico não tem o superlativo. Quando a gente diz, né, graças e louvores ao Santíssimo Sacramento, né? Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo, Diviníssimo Sacramento. Isso é superlativo. É a mais alta forma de uma coisa, superlativo. Então o hebraico não tem o íssimo. Então quando você quer dizer, dar ênfase a alguma coisa, você diz santo, santo, santo. Isso quer dizer santíssimo. Isso quer dizer separadíssimo. Ou seja, não é um pouco separado, não, ele é separadíssimo.
Tanto que eu falei ontem de uma expressão que o Cantalamessa usou. Entre nós e Deus existe um fosso ontológico, lembra? O ser de Deus é radicalmente diferente do nosso ser de criatura. Mas foi Ele que deu o salto nesse fosso para nos alcançar. Então quando diz Deus é santo, 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 Ele está dizendo que o mundo é uma coisa, Deus é outra. Ponto. Tanto que no Santo na Missa a gente diz que o Deus que é totalmente separado do mundo é o bendito que vem, que é Jesus. Então Deus é totalmente transcendente, mas com Jesus Ele se faz imanente. Ponto. E o último ponto que eu quero dizer da criação é muitas das religiões que circundavam o povo, assim, o território onde o povo hebreu se deslocava, tinha narrativas de criação. E esses relatos de criação, como na própria Babilônia, que assim, o livro do Gênesis ele é escrito depois do exílio da Babilônia, depois do século VI, antes de Cristo. E quem o escreve tinha em mente as religiões babilônicas, para se contrapor, porque o povo ficou 70 anos no exílio e ficou muito seduzido pelos deuses da Babilônia, porque os deuses da Babilônia eram deuses vencedores, e na cabeça de muitos, Javé tinha sido vencido. Então eles começaram a imitar os deuses vencedores, por diversos motivos. E por exemplo, a história de Marduk, que é o deus babilônico, traz a ideia de que no fim das contas, Deus cria o mundo, cria todas as coisas, a partir da cabeça decepada de um dragão, que vocês já ouviram. Quem aqui viu acho que era Caverna do Dragão? Né? Caverna do? Eu acho que era nesse que tinha o Tiamat. Lembra? Tiamat é uma figura divina babilônica, sobre a partir da qual, Caverna do Dragão, ó, Tiamat. Para os babilônios, Marduk criou todas as coisas a partir do sangue do dragão decepado. Então no fim, a vida vem da morte. Estão vendo? Na verdade, a vida vem de um assassinato, né? Da morte de um ser. Na Bíblia é o contrário. Na Bíblia, a criação não vem de nada mal, vem do bem, vem da palavra de Deus. Então Deus fala, Ele cria. Deus disse, faça-se a luz se fez. Então a criação é pela palavra, e Deus olha para a criação e diz que tudo é bom. Então a bondade está na origem de todas as coisas. Então o mundo não foi criado mal. Bom. Então, Deus é uma coisa, o universo é outra coisa, né? Então Deus cria algo que é fora dele. E antes, então, não era só Deus, não existe esse espaço, ele foi criado também. Antes não tinha nada, era só ele. Aí ele cria algo que não é ele. Deus cria ex nihilo, do nada. Nós professamos a criação do nada. Ou seja, não existia nenhuma matéria-prima prévia, primordial. Eu vou fazer o mundo. Como você vai construir uma casa? Você, para construir uma casa, você, o construtor, tem que chegar lá, tem que ter a madeira, pedra, areia, prego. Então Deus não encontrou nada, porque se encontrasse, tinha que perguntar de onde é que isso veio. Nada. Tu tem que pensar. Lembra que eu disse ontem, nós pensamos nas categorias de tempo e espaço. Pensa que essas duas coisas não existem, nem tempo nem espaço. Não é tão fácil de pensar nisso, né? Ponto. Se bem que diz que nós temos essa capacidade, né, de pensar em nada. Não diz que nós temos esse superpoder? A mulher, o que está pensando? Nada. Não está pensando não. Pensando nada. Trabalha dias, chega em casa, fica no sofá assim, meio Homer Simpson, né? Aquela coisa assim, né?
O que está pensando? Nada. Nada. Eu acho que é um resquício que Deus deixou na cabeça do homem para pensar a criação, entendeu? Vamos lá. E como conciliar a ideia da imagem e semelhança de Deus com a ideia de que nada vem de Deus? Nós viemos de Deus, só que nós não somos Deus, nós não somos uma emanação. Vou tentar usar um termo bem claro aqui. Criar é diferente de emanar. Emanar é como se Deus fizesse assim, ó, Deus fosse se alargando, se esticando, pensa nessa imagem, ou fosse soltando uma energia que é dele e que todas as coisas fossem aparecendo. Daí no fim das contas, tudo que vai aparecendo do lado vai ser Deus de alguma forma. Entendeu? Vamos pensar no lado contrário. Uma bomba, quando ela explode, ela vai destruindo tudo que está ao redor, ela vai deixando os seus rastros, né? Sobretudo uma bomba radioativa. Você sabe que qualquer lugar que tem uma bomba que caiu uma bomba radioativa, a radiação vai ficar ali por décadas, não sei por quanto tempo. Mas, ou seja, aquele evento, a bomba de radiação caiu, a bomba caiu ali, e aquela bomba atômica, e a radiação continua ali. De alguma forma a bomba ainda está ali. Não é? Porque teve aquela explosão primordial, só que a radiação é a presença permanente da bomba. Então por isso que você não pode chegar perto, por isso que tem animais que vêm deformados, pessoas que têm câncer assim aos milhares. Por quê? Porque quem é tocado por aquela radiação sofre os efeitos de longo prazo da presença daquela bomba. Então no fim é como se a radiação emanasse a partir daquela bomba. Então a radiação é a bomba, certo? O núcleo, né, a parte metálica, tudo pode ter sido destruída, mas a radiação é a bomba continuando a agir. Esse é um sentido de emanação. Então a bomba só faz o contrário, ela destrói. Pense agora em emanação no sentido criador. Imagina uma grande explosão, faça-se a luz, e como se Deus continuasse a fazer tudo brotar. Esse brotar seria divino, que é, por exemplo, o que o hinduísmo acredita. O hinduísmo é uma religião que acredita que tudo é divino. Por isso tem tantos deuses, porque tem muitas formas de Deus se manifestar. Nós não acreditamos em nada disso. Nada é divino, nada é mágico, nada é espiritual em si mesmo, nada. Por isso que nós não acreditamos em amuletos, não acreditamos. Ah, mas tem água benta. Não, porque aquela água é outra coisa. Não é nada mágico. Isso é um sacramental. É outra coisa. Aquilo foi consagrado, ou seja, separado. Para ser separado, não pode ser nada divino. Entenderam? Alguém? Só um último ponto, última pergunta. Não, é só um comentário mesmo. É questão de que a questão que você falou, que a ideia do hinduísmo, e hoje até cientistas tentando provar que tudo é consciência, é mais ou menos essa mesma forma de tentar juntar tudo, né, como se fosse uma coisa só, né? Em geral, esse tipo de abordagem, que já vem lá do final da primeira metade do século XX, né, com essas discussões sobre física quântica, essas coisas todas, alguns cientistas da época começaram a se interessar muito pelo budismo, por exemplo. Então essa coisa de tudo é consciência, né, esse cosmos que no fim revela um mistério. Então muitas vezes há posições científicas que estão muito mais próximas de uma concepção panteísta, né, que vai ver uma energia em tudo. E essa é uma coisa interessante. O nosso Deus não é uma energia. Vocês vão ouvir isso na boca de muita gente. Eu acredito em Deus. Ele é uma energia que está dentro de mim. Sinto lhe informar que isso pode ser Red Bull, pode ser cachaça com mel, pode ser, né? Você pode ser, mas não é Deus esse negócio aí, tá? Que você está sentindo é uma energia. Deus não é uma energia. Deus é pessoa. Porque energia não tem rosto, energia não tem vontade, energia não aparece para dar mandamento, energia não manda filho para nos salvar, energia não.
Se ligar, quer sentir energia, faz, põe o dedo na tomada para você ver a energia que você vai sentir. Tá bom? 4.3. É 4.4 na verdade. Já falei muito. Deixa eu ver os meus horários aqui para não me perder. 4.4. Eu só queria fazer essa alusão porque tem coisas que o Cantar La Messa não traz. Por exemplo, o Cantar La Messa não explora uma coisa muito interessante porque ele usa o credo niceno, que é a questão da mansão dos mortos. Vocês já exploraram isso em algum momento, em alguma formação? Mansão dos mortos? Não? Muito bem. 4.4. Olha, eu não vou entrar nesse ponto do 4.4 mais detalhadamente. O desafio do cientificismo ateu. Já que estávamos falando de ciência, né? Então, na verdade, o nosso querido Cantar La Messa vai estar dizendo, ó, nós temos uma mentalidade positivista ou neopositivista, que em termos gerais é aquela que confia só na ciência, tá? Nos dados científicos, naquilo que pode ser comprovado. Não vou ficar distinguindo agora muito entre uma coisa e outra. Então, aqui você tem uma confiança na ciência. Não, vamos colocar aqui, ó, é cientificismo, para resumir. No fim, você confia no método científico apenas. Eu só confio na ciência. Mas a questão é, a ciência é limitada. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas eu senti fortemente isso durante a pandemia. Mas se vocês repararem, durante a pandemia tinha discurso, a ciência, tudo é a ciência, tudo é a ciência. O discurso pró-vacina. E eu tomei todas as doses possíveis. Se tivesse sólido, líquido, gasoso, eu tomava, não tinha nenhum problema. Minha mulher tomou, os meus filhos mais velhos tomaram, depois a menina já não tomou, porque já tinha passado o pior, né? Mas se vocês separaram, muitas vacinas estão sendo tiradas agora do mercado, começam a perceber os efeitos colaterais. Não estou dizendo que ninguém ia virar jacaré, não é isso que eu estou falando. Mas assim, quem estudou o mínimo de filosofia da ciência, sabe que você não confia assim. Eu estudei filosofia da ciência. Então eu aprendi que, olha, tem que tomar muito cuidado. Você tem, claro, eu vou ao médico, eu faço exame, é normal. Mas se você absolutiza a ciência, como foi absolutizada, você esquece justamente as disputas que existem dentro do campo científico. Prestem atenção, vocês viram médicos falando umas coisas e médicos falando outras coisas. Isso mostra que a ciência, muito dificilmente, ela demora para ter certos consensos e certas unanimidades. Demora muito. Até porque, não sei se vocês sabem, mas ciência depende de dinheiro. Ciência depende de dinheiro investido em pesquisa. Tanto que nós temos muitos medicamentos hoje que não são desenvolvidos porque eles não são interessantes. Porque é muito mais fácil vender o tratamento do que a cura. Não é verdade? Porque tratamento passa a vida inteira fazendo. A cura tu toma uma vez, acabou. A minha irmã é farmacêutica, meu cunhado é farmacêutico. Então, já acabei conversando muito sobre isso. Então, quando você começa a ver esses filmes, esses documentários sobre a indústria farmacêutica, o mínimo que você fica é revoltado. Porque você vê que tipo de remédio, que coisa que chega para você. Por exemplo, só para mostrar essa relação micro. Quantos idosos chegam numa farmácia com a caixinha do remédio dizendo eu quero esse remédio? E ele às vezes não aceita o genérico, porque o médico diz que ele tem que tomar aquele. Não é? E ele acha que se o outro não vai fazer o efeito. É a mesma fórmula. Por quê? Lembra da fé humana que eu falei? Como o médico pode estabelecer uma relação até afetiva com o paciente, sobretudo se é idoso, ele vai confiar na autoridade daquele médico. E ele não vai chegar lá e dizer assim, acreditar no farmacêutico que diz, não, mas este é igual a este. Não, mas o meu médico disse isso. E daí às vezes o médico está lucrando porque ele está ganhando, vendendo aquele remédio que é 4 vezes mais caro. Essa é uma questão, é só a ponta de uma cadeia que diz assim, que toda atividade científica tem nítidos interesses econômicos por trás. É dinheiro, ponto. Porque parece assim, o cientista é isento, só está pensando no bem e desenvolvimento da humanidade.
Então quer dizer que o campo da ciência é o único lugar que o pecado original não deixou seus efeitos. Isso é só é só um modo de dizer que a confiança extremada na ciência é uma aposta também. Porque tem uma dimensão de cegueira. Se vocês perceberem, não sei se vocês já passaram por isso, mas quantos tratamentos de saúde que uma pessoa faz e que muitas vezes o médico só está tentando. Vocês já viram certos tratamentos que a gente faz que a gente muda de remédio 20 vezes? Recentemente, foi no final do ano passado, eu tenho algumas hérnias de disco e eu tenho crises frequentes com as dores. Eu fiquei um mês com a crise da hérnia de disco. Parecia que eu tinha uma faca nas minhas costas. Eu fiquei o mês inteiro assim. Eu não dormi quase um mês. Eu fui 4 vezes para o hospital. Todos me deram medicamentos diferentes. Eu nunca troquei tanto de remédio e nenhum acertou nada. Eu perguntava, o que eu tenho? Como é que faz? Não sei, a gente só vai testar. Era só teste. Era uma coisa assim, estou no escuro, estou aqui no hospital de madrugada, estou te dando um remédio para te ir para casa. Essa é a sua religião, então? Esses são os seus sacerdotes? Estão vendo? A sua confiança toda está nele. Não, mas assim... Então a igreja sabe, até porque assim, a igreja nasceu muito antes da ciência moderna. A ciência moderna é do século XVII. A igreja acho que nasceu um pouquinho antes. A igreja sabe que teorias vão e voltam. Então, para resumir, o Cantalamessa diz o seguinte, vamos lá. Que quando você fala em termos de criação, porque aqui nós estamos ainda no âmbito da criação, você tem que saber que a fé te oferece algumas certezas e algumas incertezas. Porque até onde eu sei, não sei se vocês têm esse privilégio, mas o fato de ter fé não significa que você não vai ter medos, titubeios, dúvidas, não é? O grande problema do cientificismo está lá na página 105, ele vai citar um autor que diz: a ciência nos leva a um número maior de incertezas do que de certezas. Então ele vai dizer o seguinte, essa religião da ciência, ela não faz sentido porque você não entende a dinâmica da atividade científica, certo? Segunda coisa, página 107. Quando se fala, por exemplo, em evolução, nós não podemos esquecer que o cristianismo não nega a priori a evolução. Inclusive, João Paulo II foi o Papa que mais abriu a discussão junto ao evolucionismo. Por quê? Porque nós sabemos que existe uma relação entre graça e liberdade. É porque a gente o tempo todo trabalha com essa imagem meio mágica, né? Deus fez o céu da terra. Pá! Porque o livro do Gênesis fala assim, né? Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Pá! Então a gente acha que é tudo assim, criou do nada. Então, na nossa cabeça, diz criou do nada aqui nada, aqui algo. Aqui nada, aqui algo. Então parece que Deus está o tempo todo fazendo tudo de uma forma mágica, com estalar de dedos. Mas não é incompatível com a doutrina católica de que Deus, na sua criação, tenha trabalhado a criação dentro de um processo evolutivo, que para ele é o agora, porque para Deus tudo é atual. Faça-se a luz e a luz se fez. Só é processo evolutivo para nós, não é? Deus é agora, para nós são milhões de anos. Deus é Deus, Deus é eterno. Nós estamos presos nas cadeias do tempo. Ponto. Segunda coisa, o Cantalamessa vai falar aqui, Deus pode trabalhar com causas segundas. O que significa isso? O que significa isso? Fale alto, desculpe, vamos lá. O Leandro depois. Que ele pode usar a natureza para completar a sua criação.
Deus tem seus ministros. Então assim, Deus é conhecido como a causa primeira. Deus, causa primeira, ou seja, é aquele que dá origem a todas as coisas. Nós vimos que Jesus não é um instrumento de Deus para criar. Ele é Deus e cria com o Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Embora tenha essa discussão, Jesus seria causa instrumental, ele até alude isso. Mas a doutrina é, por Ele todas as coisas foram feitas. Até muitos vão dizer, né? É que Jesus é o modelo da criação. Essa é uma expressão bonita. Como Jesus é apresentado como o novo Adão, o homem perfeito, então quando Deus faz o homem, Ele toma o filho como modelo. Por isso que quando o homem cai, Deus manda o seu filho para restaurar a imagem perdida do homem. Para que o homem... Porque assim, quando o homem peca, ele perde o seu rosto original. Ele fica desfigurado. Vou dar um exemplo. Um filho que vai para a droga. Todo mundo já viu uma foto assim. Um cara que estava saudável, estava bem, e depois de anos de droga, como ele fica. Né? Tem muito isso com um cantor. Tem aquela, como é? Amy Winehouse, que tinha uma voz maravilhosa, por sinal. Daí tem a foto de como ela começou e como ela acabou antes de morrer, né? Em termos de aspecto, toda acabada, rosto fino, né? Totalmente deteriorada. Então, se vocês pegarem esse paralelo, dá de fazer uma leitura teológica. Porque então Deus cria um homem bom. O pecado o leva a esta condição. Então Deus envia seu filho para que o homem lembre onde ele pode chegar. Qual é o seu rosto original? Ponto. Agora eu quero fazer um parênteses a partir de um texto do Cantalamessa. Você já deve ter visto esses livrinhos, o Mistério da Páscoa e o Mistério do Natal, né? Leitora Ave Maria. Foi acho que o primeiro livrinho que eu li do Cantalamessa, da Páscoa. E ele diz uma coisa muito bonita, que quando o Espírito de Deus passa diante das casas dos hebreus e vê o sangue, ele diz... Naquele momento ele vê o sangue do seu filho. Ele não vê o sangue dos animais, ele vê o sangue do seu filho. Então quando Deus olha para nós, Ele quer olhar o rosto do seu filho. Porque como nós somos, eu sempre digo isso, como nós somos batizados, nós temos que ser outros Cristos. Então quando Deus olha para nós, Ele quer ver o máximo possível o rosto do seu filho. O quanto nós alcançamos em nós esse rosto de Jesus. Isso é muito profundo. Porque se vocês perceberem, cada um de nós é o rosto de Jesus para alguém. Um rosto único de Jesus para alguém. Certo? Então eu tenho que ser o rosto de Jesus para alguém. Os evangélicos gostam de usar muito essa expressão, e nós também usamos, né? Que muitas vezes nós seremos... a única Bíblia que alguém vai ler. Prestaram atenção nisso? Eu diria mais. Muitos de nós podemos ser a única oportunidade que alguém pode ter de contemplar o rosto de Jesus. Então, quanto menos desfigurado estiver o nosso rosto em termos de manifestação do rosto do Filho, melhor ainda para a salvação nossa e dos outros. O que são causas segundas? Causas segundas significa assim... os processos, as coisas da natureza que seguem o seu próprio curso. Então vamos dizer o seguinte, você falou, Deus tem os seus ministros. Deus poderia salvar todo mundo num estalar de dedos. Ele é Deus. Deus poderia aparecer, rasgar o céu com uma grande voz hoje e dizer, olha, vamos para a igreja. Resolveria muitos dos nossos problemas, né? Até o povo ia levar um cagaço, né? Primeiro de tudo ia levar um susto enorme. Segundo, eu acho que iriam para a igreja. Mas Deus prefere trabalhar com causas segundas. Significa que Ele não precisa fazer todo o trabalho Ele mesmo, não é? Ele diz, vão lá e façam vocês. Então, esse é o papel da igreja, levar as pessoas para dentro da igreja para que se salvem. Então Deus trabalha com seres humanos. Nós somos as causas segundas às vezes, não é? Quem vai salvar é Deus, mas Ele pode querer um instrumento, que somos nós. Então causa segunda, a pessoa foi para a igreja, foi por causa de Deus. Só que nós somos a causa segunda, porque é um testemunho, alguém que educou, alguém que converteu, alguém que chamou. Então é isso.
Então Deus trabalha, ficou trabalhar ali, né? Deus trabalha com causas segundas, ok. Aqui, acho que eu não falei para vocês, até porque nós não trabalhamos isso, aí eu vou fazer um parênteses ratzingeriano. Bento XVI diz que teoria da evolução e a teologia da criação, não criacionismo, não são incompatíveis, porque a criação se refere à passagem do nada ao ser. E a evolução se refere à passagem do ser ao ser, ou para outro ser, né? Então, se um animal que era aquático passou a ser terrestre, se um animal que tinha barbatanas passou a ter patas, se um animal fazia uma coisa, depois passa a fazer outra, se um dinossauro virou uma galinha, tem uns que dizem, né? Toda criança aprende isso. A galinha é o resquício, porque a gente acha que todo dinossauro era réptil, né? Mas tinha dinossauro com penas. Então, se a galinha é o que a gente tem mais próximo de um dinossauro. Tá, mas graças a Deus não é um dinossauro, porque a gente só dá milho, né? Não teria que ter uma dieta um pouco mais reforçada. O que tem? Isso não tem nada a ver com a criação. Isso tem a ver com o processo evolutivo do criado. Para haver uma galinha, deve ter havido um dinossauro. E esse dinossauro veio de onde? Do nada? Veio do nada. Porque Deus o fez existir. Embora tem muitos crentes que dizem que o dinossauro é uma criação, né? Sabe que tem gente que diz que dinossauro é uma farsa, é uma criação só para contrariar a teologia da criação. Mas tudo bem. Então a criação é a passagem do nada ao ser, a evolução é do ser ao ser. Ou seja, é o processo evolutivo. Então uma coisa necessariamente não está chocando com a outra. Evitem falar em criacionismo, porque o católico não fala em criacionismo. Nós não somos criacionistas. Por quê? Porque nós não, como católicos, não descrevemos o ato criador literalmente como está no Gênesis. Então, um criacionista é aquele que vai dizer: Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, e o mundo não tem mais de 6.000 anos. Que a Bíblia não fala mais de 6.000 anos. Daí você encontra inúmeros vestígios de um mundo que existe há milhões de anos. O criacionista vai dizer: não, isso está contrário à Bíblia, eu não acredito. Só que daí é uma questão de leitura fundamentalista da Bíblia. Nós sabemos que os 2 primeiros capítulos da Bíblia não são descrições científicas, nem querem substituir a ciência. São um poema teológico, tem uma grande moral teológica, dizer que Deus criou todas as coisas, como o pecado entrou no mundo, mas não se pretende oferecer uma descrição de como as coisas se deram de fato. Até porque é impossível isso. Porque qual é o princípio da ciência? Primeiro de tudo, observação. Segunda coisa, você tem que poder repetir os fenômenos, não é? Para você saber se uma coisa, vamos dizer assim, é verdadeira, você tem que testá-la várias vezes. Fazer a mesma coisa várias vezes para levantar uma hipótese de aquilo é uma lei da natureza. Como é que você faz isso com a criação? Primeiro de tudo, você tem que ter material para verificar os vestígios de algo do passado. Então até hoje os cientistas estão tentando descobrir a idade do planeta por certos vestígios. Tem cientistas que vão ver que o universo continua se expandindo. Daí vem a teoria do Big Bang. Então significa que houve um momento em que ele explodiu, ou que ele começou. Aí é a teoria do Big Bang. Então o universo continua se expandindo. Então no fim das contas, a ciência, e nós não precisamos disso, mas é bom que tenha. Quando a ciência diz que o universo continua se expandindo e que tudo começou com uma explosão de luz, primeira coisa, isso é totalmente compatível com Gênesis. Segunda coisa, a criação não acabou, né? Porque se o universo continua a se expandir e aquela primeira explosão inicial continua a ter os seus efeitos, significa que o processo criador, de alguma forma, de fato está continuando. Não foi uma coisa assim que aconteceu num tempo, parou e tudo ficou de um jeito. Então,
a evolução não é contrária à fé, em sentido estrito. 4.5, o grande pecado do mundo para com o Criador. Vamos lá. Só para revisar, nós vamos até as 9h15, né? Vamos lá, não podemos... Então, qual é o grande pecado? Vamos só colocar aqui o grande pecado. Aqui é muito interessante, é uma das coisas mais bonitas que o Cantalamessa vai dizer, que o grande pecado é a impiedade. A sebeia. O que é essa impiedade? É substituir Deus por um ídolo. É interessante, né? Ele vai dizer, o maior pecado aqui não é negar a existência de Deus, mas é colocar algo que nós fizemos no lugar dele. No fim, é o quê? Rejeitar, está na página 109, é rejeitar a diferença entre Criador e criatura. O nome disso é o quê? Idolatria. Para mim, uma das coisas mais bonitas que o Cantalamessa diz nesse livro, porque, em termos bem simples, ídolo é tudo aquilo que você faz com as suas mãos, certo? Então, o ídolo é a obra das suas mãos. Então, ele vai dizer aqui o seguinte, página 109. Segundo parágrafo. Na idolatria o homem não aceita Deus, mas faz-se Deus. É o homem que decide sobre Deus e não vice-versa. As partes são invertidas. O homem se torna o leiro e Deus o vaso. O Feuerbach, Ludwig Feuerbach, que é um filósofo que veio um pouquinho antes do Marx, na Alemanha, ele escreveu um livro que chama-se A Essência do Cristianismo. E ele diz que Deus não existe, que Deus é uma projeção do homem. Significa que o homem pensou Deus e colocou em Deus todos os atributos que ele quer de si mesmo. Todo-poderoso, infalível, onisciente. Então, no fim, é como se fosse só uma projeção. Como um projetor mesmo, pensa um projetor. Deus é tudo aquilo que o homem gostaria de ser, como se fosse um super-homem divinizado. Ponto. Por que isso é importante? Porque o Cantalamessa dá razão ao Feuerbach. Sabe o que ele vai dizer? O Feuerbach só erra num ponto. De fato, o homem projetou um Deus que é a sua imagem e semelhança. Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem à imagem e semelhança. O Feuerbach vai dizer o contrário, que o homem criou Deus à sua imagem e semelhança, só que numa versão totalmente potencializada, exagerada, superpoderosa. O Cantalamessa vai dizer, sim, o homem fez isso. Mas quando ele fez isso, ele não criou Deus, ele criou um ídolo. Quando o homem faz isso, ele comete o pecado da idolatria. Vocês sabem que na Bíblia, a idolatria, ela é muito associada à prostituição e ao adultério. Então, a idolatria tem a ver o seguinte, Israel adora outros deuses. Então é como se fosse a mulher de um homem que dorme com outros homens. Ponto. Então a imagem do adultério é a imagem que o Antigo Testamento usa para a idolatria. Mas nunca esqueça do bezerro de ouro. A imagem do bezerro de ouro é o quê? É um Deus criado pela mão humana. Então o ídolo é tudo aquilo que eu crio pelas minhas mãos, que eu divinizo, e aí chegamos no terceiro ponto, que é o mais complicado. O que você faz diante de Deus? Você o adora, você o serve, você tem que viver para Ele. Não é isso que se faz diante de um Deus? Então, se eu crio ídolos e os adoro, eu vou ter que viver para eles. O Cantalamessa vai dizer isso. É muito fácil nós idolatrarmos o sexo,
idolatrarmos os bens materiais, idolatrarmos a nossa carreira. Por quê? O meu Deus é a minha casa que eu vou construir. O meu Deus é o carro que eu trabalhei tanto para ter. O meu Deus é a minha carreira. Nem vou para a igreja, não vou ter... É aquela coisa, né? Primeiro eu vou ter a minha carreira para depois casar. Primeiro eu vou ter a minha carreira, o meu dinheiro, a minha casa, para depois ter filhos. Ou seja, você está sacrificando tudo na sua vida, as suas relações, tudo por aquele ídolo. E é obra das suas mãos, que é a sua carreira, é a sua casa, é o seu carro, é o seu dinheiro. Então, o ídolo, esses dias eu acompanhei muitos perfis evangélicos para ver como é que são as coisas nesse manicômio, né? E eu vi assim, um dizia, alguns têm autoconsciência, Eles dizem assim, nós acusamos os católicos de idólatras, mas nós evangélicos somos muitas vezes muito mais idólatras, porque nós idolatramos pastores, nós idolatramos dinheiro, idolatramos o sucesso. Sabe que tem assim, né? Não farás para ti imagem esculpida. Vocês podem perceber, tem hoje as igrejas entre aspas e com minúsculas, certo? Pentecostais que tem busto do pastor na frente, do pastor presidente. Não pode colocar a imagem de Santo Nossa Senhora, mas o busto do pastor presidente pode. Tem um que é o pai da apóstola Sol, que ele usa uma roupa, parece uma casula vermelha, e ele entra com um cajado ridículo. Ele entra, vai entrando assim, né? Parece o James Brown entrando nos filmes, assim, né? O Elvis. Ele vai entrando assim, as pessoas vão cantando. Tem entradas triunfais dos pastores, pessoas aplaudindo, fogos, chamas, gelo seco e o pastor entrando. Pessoas tocando na roupa do pastor. Como é que é o nome disso? Como é que é o nome disso? É bom, nós somos idólatras, né? Claro, agora eu vou tocar num ponto curioso, né? Nós estamos apanhando muito dos evangélicos ultimamente por causa de alguns movimentos da igreja, algumas comunidades, que eu acho que são muito bem intencionadas, mas depois corta essa parte para não criar polêmica para vocês. Mas esse negócio de colocar a imagem de Nossa Senhora, ficar dançando do lado e erguendo o braço, tem coisas que até visualmente claro, nós amamos Nossa Senhora, nós estendemos a mão, mas sabemos que é uma imagem. Mas quando você cria um ambiente que a música só fala Nossa Senhora, não tem uma referência a Cristo em nada, você fica dançando do lado, parece estar chapado. Dança profética. A gente está dando material também para o inimigo, vamos combinar, né? E não sei o que, então. Claro que o amor exagera, mas tem hora que não é amor, é burrice mesmo. Ser honesto, porque eu vou dizer para você, eu dou muita aula de liturgia, dei aula de liturgia para seminarista há muito tempo. Eu sempre disse para os seminaristas o seguinte, isso vale para toda a vida cristã. Antes de perguntar se isso é herético ou heterodoxo, pergunte-se se é brega. Metade das coisas você já tira do caminho. Porque a igreja, a doutrina, nunca vai te obrigar a fazer uma coisa brega. Algumas coisas os padres vão fazer, mas é da cabeça deles. Pode ver que ele está inventando, né? Uma procissão que não sei o que tem as mulheres com as bandeirinhas, as crianças com a roupinha de cetim, uma asinha, não sei o que, nananã. Você olha assim, que coisa ridícula. Sabe que eu comecei a minha vida cristã assim, né? Meus pais não iam para a igreja. Quem me levou foi um tio. E eu lembro que quando eu tinha 7 anos, alguém veio me convidar, eu, menino baixo, sempre fui alto assim, né? Mas 7 anos, bem gordinho, bem branquinho, me chamaram para ser anjinho na igreja. Primeiro tudo era gordinho, daí tinha que subir num negócio lá, eu disse, não vai dar certo. Primeiro isso não vai dar certo, um gordinho num lugar alto, assim, uma estrutura meio duvidosa. Daí eu perguntei, mas como é que o anjinho vai? Tu vai com uma roupa, uma túnicazinha de cetim, uma asinha de algodão. Vou parecer um pinto gordo lá em cima, assim. Eu disse, não quero. Eu com 7 anos, assim, isso vai ficar ridículo.
Criança com 7 anos, com gosto, um senso estético. Ah, mas daí tu pode ser coroinha. Eu disse, ajudar o padre. Tá. Era uma túnicazinha meio marrom, assim. Tá bom, isso dá. Daí eu fui ser coroinha. Daí eu lembro daquela coroação de Nossa Senhora olhando. Eu com 7 anos, com pena das crianças que estavam diante de gente. Eu assim, ai meu Deus, como é que elas se submetem a isso? Não com esses termos, né? Mas 7 anos, é um monstrinho, né? Isso, né? Vocês já viram aquele filme Licença para Casar com o Robin Williams? Que tem um gordinho que é o Josh. Eu sou aquele menino. Vocês querem saber como eu era quando criança? Eu era aquele menino. Exatamente, descrito. Não, tem coisas que não adianta. Ok. O 4, ok? Então, o grande pecado é a idolatria. Ou seja, o problema maior, ele vai dizer aqui, não é a negação de Deus. O problema maior é a substituição de Deus. Ele vai brincar aqui com aqueles termos que eu já falei. Ontem eu não falei, mas insinuei. Ele vai dizer o seguinte, que olha, que em certas correntes científicas, como o evolucionismo, tem um autor chamado Jacques Monod, e ele escreveu um livro chamado O Acaso e a Necessidade. Então o que ele vai dizer? Acaso, então, por exemplo, o evolucionismo vai dizer que na origem de tudo está o acaso. O que isso significa? Em italiano, isso é caso. O que ele vai dizer ali na página 110? O primeiro não é bem o primeiro parágrafo, mas ali. Ela consiste na tentativa de transferência de peso de todas as prerrogativas de Deus ao acaso. E ao seu anagrama, que em italiano é caos. Porque veja, caso tem relação aqui com caos. É só para vocês perceberem que é só inverter as letras. Certo? Então, na origem está o caos. Professor, por que isso é contrário à nossa fé? Porque a gente diz lá com São João, no princípio era o verbo, no princípio era o logos, ou seja, no princípio é a razão, ou seja, no princípio está uma inteligência criadora racional. No caso da evolução diz, no princípio está o acaso, ou seja, a irracionalidade. Ben 16 sempre dizia isso não faz sentido, que se o mundo é racional, se a natureza é racional, ela só pode ter vindo de uma razão, não é? Se você chegar numa casa e tudo estiver em ordem, você sabe que teve uma inteligência ordenadora, todas as coisas estão no lugar. Se você chegar e tiver toda uma bagunça, você pode pressupor que foi um filho, que foi alguém que invadiu, mas pode ter sido inclusive uma ventania, uma força totalmente arbitrária, não é? Está tudo fora do lugar. É só passar por uma enchente para você ver onde as coisas vão parar, não é? Minha sogra já passou a casa dela 3 vezes por enchente. O sofá vai parar no teto, a geladeira vai parar não sei aonde. Uma vez quando aconteceu a enchente, eu lembro que a geladeira boiava assim, boiava. Com o dedo você empurrava a geladeira. Claro, porque tudo é caos, não tem ordem, aquilo é pura desordem. Agora, para que haja ordem, deve haver uma inteligência racional e criadora. Então, eu sempre digo, toda mãe passa por isso, todo pai passa por isso. Você arruma a casa, não sei, quem tem filho pequeno, a casa nunca está arrumada. Cecília, conversamos ontem, né? A gente só arruma quando vem visita. Depois que tem filho, você odeia visita que não avisa. Estou mentindo? Eu acho absurdo você visitar a casa de uma pessoa que tem filho sem avisar. Sabe por quê? Você vai encontrar uma fralda cagada dobradinha assim no chão, porque você teve que limpar do lado do sofá, porque você teve que trocar a fralda lá, não é? O seu sofá vai ser um campo de estudos de biologia?
Porque no sofá de gente que tem família, primeiro você tem arte rupestre. Você tem desenhos primitivos. Caneta, canetinha. Se você tiver uma filha, vai ter vestígio de esmalte. A minha filha acabou com todos os batons e todos os esmaltes da minha mulher. E a minha mulher nem tem maquiagem assim. Mas destruiu tudo. Para onde vai uma marca disso? Para o sofá. Toda criança mija no sofá. Você sabe, se você for numa casa de uma família que tem filhos, se te convidarem para sentar no sofá, não sente. Se a criança tiver uns 5, 6 anos, saiba, vai ter vestígio de merda de 5, 6 anos naquilo ali. O que a gente vai? Passa um paninho. Tu não das cada cagada, tu não manda para lavar o sofá. Tu passa um paninho. Tudo não sai, gente. Tu volta, tem aquela bola de mijo assim no sofá, né? Deixou a criança, colocou uma Peppa Pig. Descobriu que a porca era a criança. Porque ela deixa aquela marca. Tu pega no meio assim, passa a mão no meio do sofá, vem lápis de cor, pipoca, lacinho de cabelo, salgadinho, não é? Então cuidado, lá é o caos primordial, tá tudo lá, certo? Então você chega numa casa que tem filhos, você arrumou tudo. Em 15 minutos, você coloca aqueles filhos de Satanás ali dentro, e eles transformam aquilo num pandemônio. Eles conseguem, é uma coisa impressionante. Eu estou para comprar um tapete que eu vi na internet. Essa é frase velha, eu vi na internet, né? Que dizia o seguinte: ontem a casa estava limpa, você chegou atrasado. Perdeu. É o melhor tapete da história, entendeu? Ontem a casa estava limpa, você chegou atrasado. Perdeu. Se um dia vocês acharem esse tapete, me mandem que eu pago o frete. Tá bom. Tá na hora do intervalo? Não, ainda não, né? Já? É isso? Tá bom, então vamos pro cenáculo, né?